Olá, eu sou o professor José Roberto. Você já ouviu falar sobre gênero textual ou gênero discursivo? Bem, os estudos do gênero remetem inicialmente aos estudos do filósofo grego Aristóteles. Em um dos seus livros clássicos, Poética, ele diz que os seres humanos são dados à imitação, aquilo que ele denomina em grego de mimesis, ou seja, é a partir da imitação que nós vamos criando e recriando determinados gêneros. E essa noção de gênero, ela estava atrelada inicialmente aos estudos literários. Mas ao longo do tempo, esse conceito de gênero, e aqui nós não estamos nos referindo ao gênero social propriamente, mas aos gêneros textuais e discursivos, essa noção de gênero ela foi ampliada. E um dos principais responsáveis por ampliar essa noção de gênero foi um teórico russo denominado Mikhail Bakhtin. O Mikhail Bakhtin defende que existem gêneros secundários do discurso, tais como o romance, o teatro, o discurso científico, o discurso ideológico, e que esses gêneros eles aparecem em circunstâncias de uma comunicação cultural mais complexa e relativamente mais evoluída. Então, segundo o Mikhail Bakhtin, nos seus gêneros do discurso, ele compreende que o ser humano ele interage na sociedade, nas diversas esferas comunicativas, utilizando determinados padrões textuais que aqui nós denominamos de gênero. Então, o Bakhtin ele foi fundamental, as teorias do Bakhtin foram fundamentais para que nós tivéssemos essa noção de gênero e para que tivéssemos uma compreensão de gênero para além do escopo da literatura e nós compreendermos que tudo que nós fazemos na sociedade tem a ver com gênero e depende com determinados gêneros que são padrões instituídos por meio dos quais nós agimos nas esferas comunicativas. Um outro teórico que contribuiu bastante com os estudos do gênero foi o John Sueyius, em um livro que trata especificamente ou principalmente a respeito dos gêneros acadêmicos, ou seja, os gêneros que circulam na instituição acadêmica, tais como dissertações, teses, artigos, resenhas, resumos, todos esses artigos que comumente a gente observa no contexto universitário, no contexto acadêmico, nos contextos nos quais nós estamos desenvolvendo atividades nessas instituições. A definição de Sueyius de gênero é bastante direta e produtiva. Ele diz que um gênero compreende uma classe de eventos comunicativos cujos membros compartilham os mesmos propósitos comunicativos e que tais propósitos eles são reconhecidos pelos membros especialistas da comunidade discursiva de origem e, portanto, constitui o conjunto de razões ou a base para o gênero. Essas razões ou essas bases, elas moldam a estrutura esquemática do discurso, influenciam e impõem limites à escolha de conteúdo e de estilo. Está na página 58 desse livro clássico do John Sueyius. Então, de acordo com esse conceito, se nós pensarmos no contexto acadêmico, então existem membros dessa comunidade que produzem, por exemplo, dissertações de mestrado, existem autoridades nesse contexto que legitimam a produção desse gênero, que são avaliadores e que reconhecem se a estrutura, o conteúdo, o estilo tem a ver de fato com aquele gênero. E tem conteúdos, tem estilo, tem estruturas retóricas dos gêneros
que são mais próprias de alguns gêneros da oralidade, como o seminário, por exemplo, como o próprio ato da defesa da dissertação, que tem muito mais a ver com os gêneros orais, e ainda que a dissertação esteja ali presente enquanto gênero acadêmico escrito. Isso porque esses gêneros também eles se integram na sociedade. Não podemos dizer que ele é só da escrita ou só da oralidade, até porque tem esse caminho aí entre a fala e a escrita, que foi bastante estudado por um linguista brasileiro, que é o Antônio Marcuschi, e que também escreveu um livro bastante interessante, com muitas informações sobre gênero, que é esse teórico que eu falei, que é o Antônio Marcuschi, né? Então, o John Swales, ele trata do gênero como uma classe, né? Que é um evento comunicativo, que ele tem intenções, que ele tem propósitos comunicativos, que ele tem uma prototipicidade, ou seja, ele é um modelo, que ele tem uma logicidade, isso porque ele tem uma lógica própria. Evidentemente, o gênero muda, né? Ao longo do tempo. Não se escreve uma dissertação, talvez como se escrevia há 50 anos. É possível que a retórica tenha modificado de algum modo, isso porque os gêneros mudam, as construções sociais mudam e os gêneros também se modificam e surgem também novos gêneros. Nós temos gêneros da esfera tecnológica que estão muito ligados às novas criações da tecnologia contemporânea. Então, essas reformulações teóricas no entorno do gênero, elas são bastante produtivas, sobretudo a partir das contribuições do John Swales para o ensino e a aprendizagem dos gêneros em instituições acadêmicas. Então, se você quer aprender a escrever um artigo, uma dissertação, uma tese, é preciso que você tenha familiaridade com o gênero, até porque os gêneros, digamos assim, conforme muito bem ressaltou Norman Fairclough, que é um teórico da análise de discurso crítica, ele ressalta a natureza ideológica, a natureza das relações de poder que envolvem os usos dos gêneros textuais nas instituições. Ou seja, quanto mais você domina os gêneros, mais você se empodera e mais você pode ter possibilidades de utilizar e às vezes até de subverter, de reconstruir esses gêneros textuais. Então, algumas pessoas tendem a denominar de gênero textual, sobretudo aqueles que trabalham com a perspectiva do John Swales, do Antônio Marcuschi, e outros que estão mais relacionados à perspectiva do Mikhail Bakhtin, preferem utilizar a terminologia de gênero discursivo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido de algum modo esclarecedor para que você possa entender as teorias do gênero. E não estou aqui me referindo ao gênero social, às questões de gênero social, mas ao gênero textual discursivo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com quem tem interesse nos estudos da linguagem. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E eu sou o professor José Roberto. Até o nosso próximo vídeo.